Então, existem características que são universais ao modo de produção capitalista em qualquer época, em qualquer lugar. A mercantilização é a principal delas, porque é a mais essencial do capitalismo, portanto, tende a se universalizar. Porém, existem características que são particulares do capitalismo em determinadas épocas, e características que são particulares do capitalismo em determinadas regiões. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Primeiro que tudo, né? Boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui, uma delícia estar aqui. Então, eu queria destacar a importância desse programa de diálogos e formação da classe que é o Decifra Me ou Te Devoro, né? Existem poucos espaços hoje em dia, esse é um espaço que vem sendo construído a partir de muitas pernas, né? Aí desde o 13 de maio, enfim, com certeza com outros influxos que eu nem conheço, mas existem poucos espaços como esse de debate crítico sério sobre o desenvolvimentismo e sobre as contradições do desenvolvimentismo. E eu acho que essa é uma chave importante para a gente pensar a luta de classe no Brasil hoje e para a gente pensar a superação do capitalismo no Brasil e no mundo. A gente precisa entender o que é o desenvolvimentismo, inclusive tem enorme impacto sobre o nosso momento atual, como bem sabemos. E estava todo mundo aí discutindo divertidamente quando eu entrei, né, sobre outubro. Então, acho que é um assunto que com certeza não vai se esgotar nem em milhares de encontros, mas que, sem dúvida, tem tido um acúmulo a partir desse grupo aqui, né, que é significativo para a nossa classe. Isto posto, então, vou colocar aqui uma tese central. Eu fiz até uns slides, só que eu acho que não vai ficar muito divertido de projetar. Eu posso compartilhar depois com vocês, porque às vezes é difícil de ler e ver o slide aqui, tira minha cara e tal. Aqui está a tese central do que eu quero trazer aqui hoje, é a seguinte: que a dependência latino-americana ela é a base material do desenvolvimentismo. Vou repetir. A dependência latino-americana é a base material do desenvolvimentismo. E é por isso que é tão importante entender o que é a dependência latino-americana desde um ponto de vista marxista, tá? Se a gente está querendo fazer uma crítica ao desenvolvimentismo. Se vocês lembrarem, eu me lembrei aqui de uma frase que eu até tinha colocado a partir do poema do Brecht, que foi recuperado agora, sobre a crítica, né? Se vocês lembrarem dessa frase do Marx, né, que ele está falando da arma da crítica e da crítica das armas, ele diz que a arma da crítica não pode, claro, substituir a crítica das armas, né? No sentido de que a teoria não pode substituir a prática, é necessário tomar o poder, né? E esse tomar o poder requer, inclusive, um componente armado, né? Esse poder material tem que ser derrubado pelo poder material. Né? Não dá só para a gente ficar elucubrando, teoricamente, como que o desenvolvimentismo vai cair, como que o capitalismo vai cair. Né? Realmente é no processo histórico que essa superação se dá. Mas a teoria também se torna força material quando se apodera das massas. E é um pouco isso que eu quero debater. Né? A gente, muitas vezes, olha essa frase pensando na nossa teoria revolucionária, e nos nossos desafios na praxis, em vincular essa teoria com a prática numa superação histórica do capitalismo, nessa construção do sujeito histórico, que não dá para se dar antes, né? Eu, na minha militância, tenho aí todo um histórico de achar que dá para construir a vanguarda antes da situação revolucionária, né? E não dá. A vanguarda só se constrói no próprio processo histórico, só enquanto poder material e processo material efetivo, né? E a gente pensa muito nisso, a partir da nossa classe, em relação à teoria revolucionária e à prática revolucionária. Mas eu queria propor aqui um exercício de pensarmos também em relação à teoria burguesa. Né? Qual é a base da reprodução ideológica? O que é ideologia? E certamente vocês já debateram isso com bastante gente, em especial com o Mauro, com certeza. Né? E eu queria recuperar aqui uma concepção sobre ideologia, que a gente poderia desdobrar muito, né?
mas a concepção de que a ideologia está vinculada a um particular que se universaliza. Né? Em que sentido? Né? Não é só na teoria, não é que existe uma imposição ideológica maniqueísta, que tem alguém aqui em cima da minha cabeça, né, manipulando o que eu penso e vai impor algo que é particular dos seus interesses, né, como se fosse meu interesse também. Não é só na teoria, é na prática. Vou dar exemplos para a gente entender. Como pode uma trabalhadora ou um trabalhador acreditar que é seu interesse o bem-estar do patrão, por exemplo? O bem-estar do patrão é um interesse particular, que é universalizado, né? Ele aparece enquanto universal na nossa sociedade, porque materialmente, do ponto de vista histórico, na reprodução da vida, ele vai sofrendo uma universalização mesmo. Porque se meu patrão for à falência, eu perco o emprego. Então, a minha sobrevivência depende, em alguma medida, do bem-estar do patrão, materialmente. Né? E aí, a base da ideologia passa também, né? O encontro de hoje não é sobre ideologia, né? Nem sou eu uma especialista especificamente em ideologia, mas esse aspecto é muito importante para o debate que a gente vai fazer. Que a base da ideologia passa também por essa contradição entre os nossos interesses mais imediatos e os nossos interesses mais profundos, né? Que tem a ver com isso que eu sempre recupero da realidade como uma cebola, né? Que tem várias camadas. Então, a gente tem aí contradições que são mais imediatas, mais aparentes, mais imediatamente perceptíveis, e outras que, mesmo sendo mais profundas, mais essenciais e sobredeterminando todo o resto, é mais difícil da gente enxergar. Então, eu tenho o interesse imediato de que eu possa manter o meu emprego, né? De que eu possa sobreviver. E, para isso, o meu patrão precisa ter lucro e não ir à falência. Isso se contrapõe ao meu interesse mais profundo, de deixar de ser explorado. Então, aí está a base da reprodução ideológica, né? Por que o negócio pega? Eu acho que essa é a parada, né? Porque senão a gente vai fazer um debate que é muito importante para hoje em dia, né? Qual é a base material das fake news? Qual é a base material do neofascismo, do neoconservadorismo? Por que as coisas pegam? Né? E o que eu queria propor aqui como hipótese central, então, em relação ao desenvolvimentismo, é que a própria dependência, vou repetir, é a base material do desenvolvimentismo. Então, o desenvolvimentismo tem tanta difusão nos nossos países porque somos países dependentes. E, na minha concepção, em especial no Brasil, porque o Brasil é um país dependente específico, né, que tem uma composição orgânica do capital aí intermediária, que tem um papel intermediário na divisão internacional do trabalho, então é uma potência regional, que ocupa um papel, inclusive, na reprodução do imperialismo enquanto país subimperialista. Isso faz com que o desenvolvimentismo tenha muito mais base material, exatamente para a sua difusão por aqui. Tá? Então, esta é a relevância, no meu entender, de se discutir teoria marxista da dependência nesse grupo. Se a gente está fazendo uma crítica ao desenvolvimentismo, não há crítica ao desenvolvimentismo que possa estar completa, ser efetiva, sem que a gente entenda o que é a dependência. Firmeza. Vou projetar aqui uma outra frase, para a gente pensar aqui ao redor dela, que é uma frase do Jaime Osório, sobre a categoria dependência. O Jaime está dizendo que a apropriação pelo marxismo da categoria dependência não foi um processo fácil, nem livre de contradições. Pelo contrário, é só depois de uma década de discussões, avanços, retrocessos, que essa categoria consegue romper definitivamente com o cordão umbilical burguês e pré-marxista que caracteriza o seu nascimento na América Latina. Acho que isso é bem importante para a gente pensar no desenvolvimentismo tendo essa dependência como base material, porque é nesse cerne que se encontra o melhor, né, as melhores possibilidades para a luta revolucionária que podem ser aportadas por uma teoria marxista da dependência e, no meu entender, também os principais perigos. Então, eu vou dividir essa fala aqui, para a gente bater papo, em 4 pedaços, tá? Fora essa breve introdução que eu acabei de fazer. Então, primeiro a gente vai debater o que é uma teoria marxista da dependência. Porque marxista, o que quer dizer, né, o que significa esse termo. Aí depois a gente vai debater especificamente o texto que eu passei como texto principal,
né, pelo menos umas linhas centrais dele, que é o dialética da dependência, mas também essa dialética da dependência na materialidade, né, em relação à teoria marxista da dependência. Um terceiro momento vai ser de crítica à teoria marxista da dependência, da qual eu sou muito partidária, tá? Mas eu quero que a gente debata um pouco e problematize as controvérsias, os perigos e os desafios colocados para a teoria marxista da dependência hoje. E aí, se a gente pegar, eu pretendo com isso encerrar para a gente fazer já a parte do debate, falar da atualidade da TMD nesse momento específico, né, da nossa conjuntura. Tá? Então, é isso. Primeiro eixo, então, o que é uma teoria marxista da dependência, né? A primeira coisa para a gente entender é que a dependência ela é um conjunto de determinações concretas. A dependência existe. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual é importante e necessário estudá-la a partir de uma apreensão marxista. Às vezes a gente fica debatendo, né? Será que a gente chama de dependência, não chama de dependência? Podemos chamar da maneira que a gente quiser, mas existe um conjunto de determinações que são particulares às regiões denominadas pela teoria marxista da dependência como dependentes, né, na reprodução capitalista. Então, a gente realmente, aqui na nossa região, a gente tem uma expectativa de vida menor, a gente tem uma composição orgânica do capital mais baixa, a gente tem transferência de valor para fora, a gente tem vulnerabilidade de todos esses tipos que os economistas gostam de mostrar, né, vulnerabilidades externas, de balanço de pagamentos, etc., etc., mas a gente tem também traços muito importantes, né, da forma do Estado nos países dependentes, por exemplo. Num país dependente, a gente tem o que a Vânia Bambirra chamava de classe dominante dominada, né? Então, a gente tem essa classe dominante que ela está subordinada à classe dominante de outras regiões e, portanto, se subalterniza em relação à reprodução do capitalismo em escala mundial, mas para dentro ela é muito forte, não é uma classe dominante fraca, muito pelo contrário, porque para se manter, ela se mantém precisamente sobre uma dominação aberta, né, uma ofensiva total em relação à classe trabalhadora, num espaço que tem pouco excedente de capital para garantir um pacto social de conciliação de classes, né, que é, vamos dizer assim, o santo grau, né, é o que o desenvolvimentismo propõe, né? A gente fazer um pacto de conciliação de classes no qual todo mundo vai ficar feliz. Então, nos países dependentes, o espaço para conciliação de classes é muito menor, é concretamente muito menor. Por quê? Simplesmente porque tem menos valor sendo apropriado aqui. Simples. Né? É uma limitação material. Por outro lado, embora esse espaço efetivo, né, ele seja menor, o fato da gente ter características particulares do desenvolvimento capitalista faz com que a gente esteja o tempo todo olhando para os países centrais como exemplo, como a gente bem sabe. Então, se aqui a expectativa de vida é menor, então, de repente, podia ser maior, como é na Europa, né? Se aqui a gente tem uma frequência maior, né, de trabalho em condições análogas à escravidão, ao trabalho escravizado, né? Então, de repente, se a gente desenvolver o capitalismo, a gente deixa de ter, né? E tem, inclusive, algumas percepções muito equivocadas, até em relação aos países centrais, né? Não sei, por exemplo, né, o racismo, a misoginia, que a gente fala que são traços particulares dos países dependentes, para mim são traços gerais do capitalismo, são traços universais do capitalismo, né? Se a gente for pegar o racismo nos Estados Unidos, por exemplo, agora os Estados Unidos é um país muito específico, porque é o único país que foi uma colônia e passou a ser o país central, né, por conta das características da relação dos Estados Unidos com a Inglaterra e da forma que a independência dos Estados Unidos tomou, né, que também não é o nosso alvo de debate aqui. O que é o nosso alvo de debate é que todos esses elementos concretos que existem materialmente fazem com que a gente acredite, de alguma maneira, que o desenvolvimento capitalista vai trazer uma maior conquista de direitos, né? Que o desenvolvimento capitalista vai trazer uma situação de vida melhor. Que o desenvolvimento capitalista pode ser uma resposta, né? Que o desenvolvimento capitalista vai melhorar a nossa vida.
E nos países e regiões do mundo, porque a gente pode pensar também a dependência internamente, né? A dependência interna a um país, entre várias regiões, né? Nos países, nas regiões do mundo nas quais a gente tem piores condições de vida, é claro que o espaço para acreditar que essas condições de vida podem melhorar com o desenvolvimento capitalista é maior. Tá? Então, já a gente vai destrinchar como que essa dependência funciona, então, como base material da ideologia desenvolvimentista. Tá? Quero relacionar, antes disso, é muito comum se fazer uma contraposição entre desenvolvimentismo e liberalismo. É muito, muito comum na esquerda. Então, a gente tem um governo desenvolvimentista ou a gente tem um governo liberal? Né? Eu sou muito crítica a essa contraposição. Eu acho ela totalmente errada. Por quê? Porque, do ponto de vista político-filosófico, o desenvolvimentismo é absolutamente liberal. Né? Do ponto de vista político-filosófico, o desenvolvimentismo está baseado em todos os princípios do liberalismo, né? Nessa noção de que a sociedade é uma somatória de indivíduos, que todos esses indivíduos são iguais, são livres, né? E na própria defesa da propriedade privada. Né? E um elemento que a gente não fala tanto, e que eu gostaria de trazer, é a mercantilização. Então, se a gente for pensar no que é o capitalismo, né, aí descascando a nossa cebola, o capitalismo é um modo de produção baseado na mercantilização. Isso é um modo de produção capitalista, é um modo de reproduzir a nossa própria vida, que está baseado na mercantilização. Tudo aqui ao meu redor, inclusive os livros, é mercadoria. Né? Para eu sobreviver, eu preciso estar consumindo mercadorias o tempo todo. Né? Eu estava aqui comendo comida, estava comendo aveia com iogurte, é mercadoria, né? Eu comprei a aveia, eu comprei o iogurte, a roupa que eu estou usando, o óculos que eu estou usando, tudo mercadoria. Então, não é uma questão, assim, só teórica, né? Não é algo do brilhantismo do Marx, por exemplo, eu vou estudar mercadoria porque eu quis. Não, é uma determinação material da própria existência. Né? Só o que existe, isso existe. A mercantilização existe enquanto determinação mais essencial da nossa própria vida. Se eu, de repente, resolver deixar de consumir mercadorias, eu morro. Simples assim. Né? Impossível sobreviver. Por mais que a gente tenha toda uma carga de trabalho reprodutivo que não é mercantilizada, por mais que a gente tenha conquista, né, por exemplo, pelo MST, por movimentos relacionados à terra, sobre meios de produção que permitam que a gente produza uma parte das coisas que a gente precisa para viver, outras a gente tem que comprar, né? Tem que comprar enxada, tem que comprar trator, tem que comprar, enfim, tem que comprar mercadorias. Né? Não dá para sobreviver numa sociedade capitalista sem comprar mercadorias. Tá? E a noção liberal, né, de que nós somos todos iguais, ela está totalmente associada à mercantilização. Porque no capitalismo, eu e meu patrão aparecemos como proprietário de mercadorias, igualmente. Só que ele é proprietário dos meios de produção, eu sou proprietária da minha força de trabalho. Né? Mas a gente aparece como igual. E essa troca mercantil é uma troca na qual ele está comprando a minha força de trabalho enquanto mercadoria, como se ele comprasse essa caneta. Infelizmente, funciona do mesmo jeito. E aí, quando ele compra a caneta de mim, é ele que pode usar a caneta, né? E depois que alguém comprou a caneta, vamos para a Vanessa, aí que eu estou vendo a cara dela aqui no vídeo, tá? Vamos supor que a Vanessa compra essa caneta de mim, né? Aí eu vou lá na casa da Vanessa pegar a caneta para usar? Não vou, né, gente? Aí eu estaria roubando, porque agora a propriedade da caneta é dela, né? É claro que como a força de trabalho faz parte do meu corpo, né, do meu conjunto de capacidades físicas e mentais, e a minha capacidade de trabalhar, eu não posso vendê-la de vez para o meu patrão, né? É como se fosse um empréstimo, né? Então, a gente vende por um determinado número de horas ou por um determinado número de peças, né? Mas, pelo período no qual essa força de trabalho foi vendida ou pelo número de peças no qual ela foi vendida, é direito de quem comprou utilizar. Então, tudo que eu produzi nesse período vai pertencer ao meu patrão. Estou falando aqui o óbvio, gente, porque eu sei que nesse grupo aqui todo mundo é comunista, né? Estou ligada disso. Então, pode parecer que é óbvio, mas nunca é demais reforçar. Porque essa é a grande pegadinha do desenvolvimentismo, né?
A grande pegadinha do desenvolvimentismo é contrapor essa aparência imediata, né, ao que é mais profundo. Porque o desenvolvimento capitalista, se o mais essencial no capitalismo é a mercantilização, o mais essencial é sempre aquilo que se universaliza, que tende a se universalizar, né? Enquanto eu estou reproduzindo aqui na vida, eu mesma, né, que odeio a mercantilização, eu estou reproduzindo a mercantilização, é impossível não reproduzir, né? Mesmo enquanto a gente luta contra o capitalismo, para se manter vivo, a gente, de alguma maneira, reproduz o capitalismo, né? E, com isso, a gente reproduz a mercantilização. Então, existe uma contradição entre capitalismo e direitos. Não dá para a gente acreditar que o desenvolvimento capitalista vai trazer mais direitos, né? Mas é hegemônico dentro da esquerda a concepção de que vai, né? Se a gente lê qualquer livro aí sobre conquista de direitos, inclusive é hegemônico uma concepção liberal, né, que vem aí do Marshall, mas que aparece através de outros autores muito mais críticos também, no feminismo, por exemplo. É muito comum essa concepção das ondas, né, que a gente primeiro conquistou direitos civis, teve uma primeira onda do feminismo por direitos civis, aí direitos políticos, né, aí direitos econômicos, direitos civis e políticos primeiro, depois direitos econômicos, aí direitos sociais de outros tipos, e agora a gente está com direitos de novo tipo, vinculados ao trabalho reprodutivo, à orientação sexual. Isso é uma construção desenvolvimentista da historiografia, né? Como se houvesse uma tendência, uma progressiva conquista de direitos com o desenvolvimento capitalista, e não há, né? Direito só se conquista com luta, ponto. É a classe trabalhadora que conquista direitos. E direito é antagônico à mercantilização. Ou a gente tem algo como direito, ou esse algo é mercantilizado. A gente viu agora na Covid, né? Ou tem direito de acesso à saúde, ou a saúde é mercantilizada. Não dá para ter os dois, né? Então, o desenvolvimentismo, ele configura um pacto de conciliação de classes, no qual a classe trabalhadora, na minha opinião, conquista alguns direitos. E é muito importante a gente colocar dessa maneira. A classe trabalhadora conquista alguns direitos, né? Mesmo quando os direitos são concedidos pela classe dominante, como colchão aí de apaziguamento, né? Como concessão, isso é uma conquista. Porque é aquele ditado, né? Do dar os anéis para não perder os dedos. Só precisa dar os anéis quem está com medo de perder os dedos. Se a gente não exige os dedos, minha gente, a gente nunca vai conseguir anel nenhum. Essa é a parada. De grão em grão, a galinha não enche o papo, né? Não é lutando só pelos anéis que a gente vai, aos pouquinhos, chegar ali e vamos daí ameaçar os dedos. Não é por aí, né? É exigindo os dedos que a gente conquista, inclusive, os anéis, né? Mas isso vai se dar só em momentos muito específicos da história, né? Espero que dê tempo de eu voltar a isso no final, que eu quero fechar depois com essa ideia, analisando o momento atual que a gente está, tá? Uma teoria marxista da dependência, então, a primeira coisa que ela precisa reconhecer é que a dependência é uma categoria concreta, tá? Então, acho que isso é a primeira coisa. A dependência, ela é um conjunto de determinações da realidade, tá? E aí, para entendê-la, eu acho que o fundamental é a gente entender a relação entre singular, particular e universal, tá? E isso é algo muito marxista, porque o marxismo é a única concepção teórico-metodológica, a única concepção filosófico-política que entende que só o que existe, existe, e que a realidade não pode ser dissociada dela mesma. O marxismo é a única concepção efetivamente materialista, que, portanto, precisa, nem sempre faz, porque também o marxismo não está flutuando aqui, o marxismo também existe, e também é construído por gente como a gente, inclusive a gente. A gente tem que lutar pelo marxismo que a gente quer, né? A gente tem que lutar pelo marxismo que a gente acredita, para construir um marxismo com cada vez maior potencial revolucionário. Então, não é só porque alguém está dizendo, estou fazendo uma formulação marxista, que necessariamente vai partir desse princípio da totalidade, né? Pelo contrário, a gente vê que na história do marxismo, muitas vezes a gente não partiu, né? Mas o marxismo é a única concepção que reivindica isso, que faz essa ruptura. Essa é a maior ruptura, no meu entender, do marxismo com a filosofia burguesa. É se entender enquanto formulação teórica na sua relação com a prática. É entender o que é a praxis, né? E, portanto, entender o que é a realidade social
como continuada construção da praxis humana. A gente está o tempo todo fazendo a história, porém não em condições que a gente escolhe. Firmeza. Então, todos esses conceitos, né, sei lá, modo de produção, meios de produção, forças produtivas, valor de troca, valor de uso, né? Às vezes, e eu fiz isso durante grande parte da minha vida, sabe, está aqui para atestar, né? Acho que faz uns 10 anos que eu virei da tartaruga de barriga para cima e derrubei o marxismo que eu tinha e construí outro. Mas nunca também derrubando, porque, né, a gente critica e apreende, né? Enfim, mas me parece que a gente, na história do marxismo, a gente muitas vezes toma essas categorias como uma listinha pronta, assim. A gente toma o método como se fosse algo que eu vou tirar aqui do bolso, uma lista de categorias. Está tudo pronto, eu vou pegar e vou aplicar a realidade. Né? Então, uma separação completa entre teoria e prática. Eu tenho aqui a minha teoria pronta e acabada, o meu método. Né? Aí eu vou aplicar ele, o meu método científico, à realidade. Né? Inclusive, é esse o pressuposto da separação equivocada entre materialismo dialético e materialismo histórico. Né, que eu teria aqui uma lista de categorias e daí eu vou aplicar a história. Isso está totalmente equivocado, né, porque a realidade da qual a gente faz parte tem que ser o único pressuposto do marxismo. A realidade existe, a realidade está em movimento. E a teoria precisa se movimentar com essa realidade. Né? Então, se a gente pensar no marxismo como filosofia da praxis, essa elaboração teórica, aí eu estou dialogando com o segundo texto, ou o terceiro texto que eu passei, é um do Adolfo Sanches Vázquez, né, sobre a essência humana em Marx, muito bom. Assim, esse texto mudou minha vida, gente. Esse texto é fantástico. Tá? Claro que o texto não mudou minha vida sozinha, porque já estavam dadas as bases materiais para o texto fazer mas foi um texto importante, assim, quando eu li, né? Não existe nada que seja uma essência humana em abstrato. Nem o trabalho, porque o trabalho é historicamente determinado, inclusive a nossa capacidade de abstração é historicamente determinada. No Paleolítico, os seres humanos não tinham a mesma capacidade de abstração que tem agora. Né? De modo que o que a gente toma como categorias, o fundamental, né, já dizia o Lukács aí, por exemplo, o fundamental é a gente entender que essas categorias elas são determinações da realidade. Elas não são só conceitos. Né? E por isso a importância da gente trabalhar com a dependência como categoria. Porque a dependência existe. Tá? Voltemos ao singular, particular e universal, para tentar encerrar essa primeira parte aqui da exposição. Qual a diferença entre singular, particular e universal? Tá? Isso é um grande debate de quem estuda a teoria marxista da dependência. Em geral, os críticos à teoria marxista da dependência vão dizer isso dá uma parte dos críticos, estou generalizando, né? A parte mais numerosa dos críticos à teoria marxista da dependência vai dizer essa teoria não é uma teoria válida, né? Porque ela está esquecendo aquilo que existe de universal no capitalismo todo. Né? Então, a teoria marxista da dependência está vendo a exploração da força de trabalho, mas a exploração da força de trabalho existe em todos os países, né? Qualquer Estado capitalista vai subordinar ideologicamente a classe trabalhadora, vai subordinar militarmente a classe trabalhadora, então isso não é uma especificidade dos países dependentes. Qual seria a especificidade dos países dependentes? Tá? Então, retomando aqui a singularidade, a particularidade e a universalidade. Eu sou uma pessoa, certo? Está todo mundo me vendo. Se a gente fosse me descrever, né, eu sou, sei lá, um ser humano da minha época histórica, eu sou mulher, eu tenho aqui o cabelo marrom escuro, eu tenho a pele branca, etc, etc, etc. A gente poderia pegar todo mundo que está aqui, né, e encontrar características que são similares, encontrar determinações que são similares entre nós. Então, por exemplo, eu, Selene e Vanessa, nós três somos mulheres. Ser mulher é uma característica particular a nós três. Por que é particular? Porque não é todo mundo que está aqui que tem essa característica. Ela é particular só de nós três, mas ela não é singular, porque ela não é só minha. Tá? Ela é particular, é uma diferença entre singular e particular, certo?
A gente poderia dizer que todos nós aqui nessa reunião de Zoom somos seres humanos. Isso é algo universal a todos nós. Tá? Então, não dá para separar uma coisa da outra. Eu não posso ser humano sem ser mulher e sem ter as características específicas que eu tenho, porque seria uma abstração. Né? Dá para entender a diferença entre universal, particular e singular a partir da abstração, que é desmontar a cebola, né? Como se eu fosse uma cebola. Eu estou vendo aqui a Marina no conjunto, entendeu? Eu vou descascando para ver aqui as várias determinações da Marina. Beleza, posso fazer isso enquanto movimento de abstração teórica para compreender a realidade. Qual é o problema? É se eu não monto essa cebola de volta. Tá? O problema é que, de fato, é um problema muito comum na história do marxismo, é a gente considerar que as particularidades, a singularidade pode estar separada da universalidade e vice-versa. Tá? E aí, isso leva a dois erros principais, assim, dois erros muito grandes. O nome em filosofia deles é empiricismo e essencialismo, né? Mas o que seria, né? Seria eu considerar, por exemplo, que eu posso ter as características que eu tenho sem ser um ser humano. Impossível. Né? Se a gente for analisar realmente aí em termos de essência, né, e o que é mais circunstancial, vamos entender aqui, por exemplo, sei lá, que tem um rolo de papel higiênico, né? Esse rolo de papel higiênico tem um valor de uso, a gente sabe muito bem para que ele serve na nossa sociedade, né? Não vou nem descrever, tá? E eu poderia dizer que ele foi produzido para que as pessoas possam se limpar. Mas não é por isso que ele foi produzido, concorda? Não temos aqui grande tempo, né? Mas alguém, se puder dizer aí, por que esse rolo de papel higiênico existe, gente? Por que ele foi produzido? Zero respostas, cri, vou responder o meu. Para ser vendido, perfeito. Então, ele foi produzido para que os donos da fábrica de produção, né, para gerar mais valia, para que esses donos possam se apropriar de mais valia, né, possam ter lucro. Né? Então, o que determina a existência das mercadorias é a projeção de lucro. Beleza, isso é o mais essencial. Né? Só que não dá para esse rolo de papel higiênico ser mercadoria sem ser rolo de papel higiênico. Né? E, historicamente, a gente muitas vezes estudou essa mercantilização em abstrato, sabe? A gente estudou a classe trabalhadora como se ela fosse uma classe em abstrato, na própria história do marxismo. Né? Como se a classe trabalhadora pudesse existir separada da sua própria existência. E olha aí, de novo, o texto do Adolfo Sanches Vázquez. Né? Nada pode existir separado da sua própria existência. É bem importante politicamente o que eu estou dizendo, porque, no meu entender, está no cerne, por exemplo, do debate político hoje em dia sobre se questões particulares são simplesmente identitárias ou não. Né? Classe trabalhadora tem raça, classe dominante também tem. Classe trabalhadora tem gênero, classe dominante também tem. O que sobredetermina aí? Né? Será que não tem uma diferença entre ser mulher da classe trabalhadora e ser mulher da classe dominante? Certamente tem. Né? Será que não tem uma diferença entre ser mulher negra na classe trabalhadora e ser mulher branca na classe trabalhadora? Certamente tem. Não dá para a gente dissociar a realidade dela mesma, né? Nem essencializar e falar é tudo classe trabalhadora em abstrato, então nada disso importa. Porque daí a gente está simplesmente deixando de ser marxista, no meu entender. Ó, a polêmica. Né? A gente está deixando de ser marxista, a gente está deixando de considerar a realidade. Com a dependência, a mesma coisa. Então, existem características que são universais ao modo de produção capitalista em qualquer época, em qualquer lugar. A mercantilização é a principal delas, porque é a mais essencial do capitalismo, portanto, tende a se universalizar. Porém, existem características que são particulares do capitalismo em determinadas épocas e características que são particulares do capitalismo em determinadas regiões. Tá? O objetivo da teoria marxista da dependência é estudar a legalidade particular do capitalismo nas regiões dependentes. Essa é uma frase do Rui Mauro Marinho. A gente poderia debater o que significa esse termo legalidade, se é um termo adequado ou não, é um termo que é utilizado amplamente no marxismo, né?
o Marx formulou a Lei Geral da Acumulação Capitalista, né? Não sei se todo mundo se lembra aí. Ele não está se referindo aí nem a leis, não são leis jurídicas, né? E nem exatamente leis da física que não tem atuação dos seres humanos, né? Mas o que ele está querendo dizer é que existe um conjunto de determinações e sobredeterminações que necessariamente vai acontecer, né? Esse termo legalidade se refere à determinação, à necessidade. Né? Então, por exemplo, para eu reproduzir minha própria vida no capitalismo, necessariamente eu reproduzo a mercantilização. E, portanto, necessariamente eu reproduzo uma sociedade que tem uma tendência a ampliar a miséria para a maior parte da população, né? E a riqueza para um grupo cada vez mais reduzido. Então, tem uma tendência a socializar, coletivizar cada vez mais a produção, né? E tornar cada vez mais privada a apropriação de valor. Essa é a lei geral da acumulação capitalista. Essa é uma legalidade universal ao capitalismo enquanto modo de produção em qualquer parte, em qualquer época. Porém, nas regiões dependentes, existe uma legalidade particular, que só a gente tem. Tá? E é para isso que serve uma teoria marxista da dependência. A teoria marxista da dependência que a gente tem hoje em dia é a melhor possível? É a última? É a verdade absoluta? A gente deve recitá-la como se fosse um texto religioso? Não, por favor. Porque aí a gente está caindo de novo na mesma concepção dogmática. E eu acho que esse é um dos principais perigos que a teoria marxista da dependência enfrenta hoje, inclusive por parte de intelectuais que trabalhamos com a teoria marxista da dependência. Né? Se vocês acompanham aí, vocês devem ver que muitas vezes ela é tomada como tá tudo certo e a gente não vai jamais debater. Né? E, de fato, eu acho que um debate crítico sobre a teoria marxista da dependência mostra os excelentes fundamentos da formulação dos teóricos que contribuíram para que ela tenha chegado no momento atual dela, né? Mas não é para a gente fazer aquela mesma coisa que eu estava criticando, né? E fazer uma listinha, então agora a gente vai substituir, né? Ou vai agregar, né? Porque tem universidade particular, vai ter a nossa listinha de categorias geral, né? Meios de produção, modo de produção, força de trabalho, blá, 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 e a particular, transferência de valor, superexploração da força de trabalho, capital nos países dependentes, e a gente vai aplicar. Não. Tá? Acho que esse é um dos principais riscos. Mas é para isso que serve uma teoria marxista da dependência. Segundo perigo importante, né, em relação à teoria marxista da dependência, é que o fundamento da existência de uma teoria marxista da dependência, no fundo, é o mesmo fundamento da existência do desenvolvimentismo. Né? Se a gente for pensar bem. Por quê? É a própria dependência. Né? É a própria dependência que vai colocar para nós, revolucionários, a exigência de compreendê-la, de apreendê-la para superá-la, certo? Então, como que a gente vai superar um capitalismo em abstrato? A gente não vai, a gente precisa entender quais são as particularidades do nosso capitalismo. Então, a própria dependência materialmente existente coloca a necessidade de compreendê-la. Por outro lado, como a gente viu, também são as determinações dessa dependência que fazem com que seja fácil a difusão dessa ideologia do agora vai, né? Essa ideologia do se tiver mais desenvolvimento capitalista, vai ser melhor. Né? Mais desenvolvimento capitalista só traz mais mercantilização. Né? Então, uma hora, esse pacto de conciliação de classes se rompe. E se a gente não estiver preparado, né, a gente simplesmente se subordina e é derrotado nesse momento. Tá? Também para ser retomado aqui ao final. Mas eu queria enfatizar, então, teoria marxista da dependência. Tem 3 termos importantes aí, né? 3 termos-chave. Teoria marxista, dependência. Eu já falei um pouco aqui da relação entre teoria e prática. Então, já falei um pouco do que é uma teoria, certo? Que a teoria não está dissociada da prática, isso só existe nessa unidade, que a teoria precisa ter a prática, e tem sempre, não é só que precisa ter, ela tem sempre a prática como fundamento, como critério e como finalidade. E se essa teoria tem uma base marxista, aí sim precisa ter essa preocupação o tempo todo, porque senão deixa de ser materialista, deixa de ser marxista. Tá? Mas já debatemos um pouco da teoria, já debatemos um pouquinho da dependência. Agora vamos para o marxismo.
o marxista eu acho que é o mais importante para a gente aí nesses termos, né? Porque é muito comum se falar que a teoria marxista da dependência ela é só uma explicação da particularidade do capitalismo dependente. E quando a gente fala isso, muitas vezes a gente entende, então, que só o capitalismo dependente é particular. Que só o capitalismo dependente tem particularidades em relação a um tipo ideal, a um modelo ideal de capitalismo, né, que esse, sim, não teria particularidades. Como se o capitalismo central é o universal. E o dependente é o particular. Estão vendo? Vai estar erro. Né? Porque o capitalismo central também existe concretamente. O capitalismo central também tem suas particularidades. E aquilo que é universal no capitalismo central também é universal para a gente. Né? Existe aí uma questão da universalização dos interesses particulares, né? Que é a própria questão da construção do clássico, que na subordinação o central se universaliza, claro, né? E impõe. Né? Então, o central se universaliza como norma. Né? E com isso, ele perde a aparência de que também é particular. Vou dar um exemplo mais fácil da gente entender: branquitude. Né? Então, na nossa sociedade, muitas vezes se considera que quem tem raça é quem não é branco, enquanto branquitude também é uma construção de racialização. Né? Mas como é a racialização normativa, a racialização hegemônica, se apresenta como se fosse ausente de raça. Tá? Masculinidade se apresenta como se fosse ausente de gênero. Vou retomar, acho que esse exemplo das pessoas, que eu acho que é um exemplo claro, né? Um exemplo fácil da gente entender. Tá? Então, enquanto seres humanos, a gente tem características que são comuns a todos nós que estamos aqui. Né? Essas características, ao serem comuns a todos nós, é isso que quer dizer a palavra universal. Tá? A palavra universal quer dizer algo que é comum a todos, a todo o universo, né, que a gente está considerando. Então, aqui, a todas essas pessoas. Né? Essas características que são comuns a todos nós, por exemplo, todos nós aqui temos um código genético, né, que faz com que a gente seja da mesma espécie de animais. Tá? Nós somos todos Homo sapiens sapiens. Mesma espécie de animal, todo mundo aqui. Isso é universal a todos nós. Beleza? Tá? Porém, a gente tem características que não são comuns a todos nós, né? Que fazem parte apenas de uma parcela da gente. Né? Então, elas não são universais, elas não são de todo o universo de pessoas que está aqui. Elas são particulares de algumas, um conjuntinho. Né? Se eu conseguisse aqui projetar algo para desenhar, seria, imagina assim, tem um conjunto grande, né? Aqui um conjunto grande que é o universo de todas as pessoas que estão aqui. E aqui dentro tem uma bolinha menor, vou desenhar. Tá? Então, tem aqui todo o universo de pessoas. Será que dá para ver? Não dá, peraí. Essa bolota aqui é todo o universo de pessoas. Tá? Aí tem uma outra bolota aqui dentro, que, digamos, são só as mulheres. Tá? Quem está fora dessa bolota, menorzinha, não é mulher. Tá? Mas quem está aqui tem características em comum com as mulheres. Então, os homens aqui também são seres humanos, também são Homo sapiens sapiens. Então, tem características que são universais a esses dois grupos, tanto homens quanto mulheres. Tranquilo? Tá? Porém, tem características que são particulares de um grupo só. Tem características que são particulares dos homens, tem características que são particulares das mulheres, tá? E aí, com isso, eu estou dando um exemplo, mas eu não quero naturalizar o ser homem e o ser mulher, tá? Estamos falando aqui de mulheres cis, mulheres trans, a gente pode debater o que é ser mulher, o que é ser homem, como isso é construído socialmente, tá? Não estou dizendo que são características necessariamente fisiológicas apenas, tá? O que eu estou dizendo é que essas características, de quaisquer tipo que elas sejam, existem. E aí é importante para a gente debater também o que é existência. Existência é o que existe, não é só
Porque dá para tocar. As relações sociais existem, certo? Então, gênero é uma construção que existe. Tá? Uma construção histórica que existe. Beleza. Então, tem características que são particulares a um grupo, características que são particulares a outro. Tranquilo até aí? Mas mesmo se a gente for pegar um grupo particular, vamos supor que a gente pegou aqui as mulheres. Tá? Vanessa tem cabelo curto, a Marina tem cabelo comprido. Então, a gente está dentro aqui desse grupo de mulheres, mas a gente pode dividir aí outros vários grupinhos aqui dentro, né? Sei lá eu, o critério que a gente quiser usar, depois a gente debate como são esses critérios, tá? Mas com o critério que a gente quiser usar, a gente pode pegar vários grupinhos aqui dentro. Daí, no grupo de mulheres de cabelo curto, né, está a Vanessa. No grupo de mulheres de cabelo comprido, está a Marina. Então, a gente vai particularizando cada vez mais, percebem? Né? A gente continua tendo elementos que são particulares de nós duas, mas não são universais a todos os seres humanos. Continua tendo elementos que são universais a todos os seres humanos, né? Mas cada uma de nós é também um indivíduo singular. Cada uma de nós tem um conjunto de características, né? Eu sou esse pontinho aqui dentro. Eu tenho um conjunto de características que é só meu. Tá? Eu sou singular. Né? E essas coisas não podem ser separadas. Percebam que esse pontinho singular, ele está dentro de vários outros subconjuntos, que a gente pode dividir como a gente quiser. Eu não deixo de ser humana porque eu sou essa pessoa específica, singular que eu sou. Eu continuo sendo humana. Né? Então, essa minha singularidade, ela só vem junto de algo que é universal a todos nós. Tranquilo? Tá? Acho que entender assim a noção de universal, particular e singular facilita, mas aí a gente precisa pensar para os processos históricos, né, para as construções sociais, né? Então, se a gente for pensar no modo de produção capitalista, vamos supor que essa bolota grande é um modo de produção capitalista. Existe algo que é comum ao modo de produção capitalista em qualquer lugar, em qualquer época. Modo de produção capitalista é um modo de reproduzir materialmente a vida com base na mercantilização. É isso. Isso é o modo de produção capitalista. Isso vai ser comum ao capitalismo em qualquer região, em qualquer época. Porém, se a gente pegar épocas particulares, hoje em dia, a partir da década de 70, a gente vive no neoliberalismo. O neoliberalismo é diferente de uma época de hegemonia desenvolvimentista, por exemplo. Né? Tem características diferentes nessa reprodução. Então, tem particularidades do desenvolvimento capitalista na nossa época diferentes do desenvolvimento capitalista entre a década de 30 e a década de 60. Certo? Mas tem coisas em comum. Mesmo na época desenvolvimentista, a gente estava aí ampliando a mercantilização, por exemplo. Na época desenvolvimentista, a burguesia ainda era a classe dominante, por exemplo. Né? O Estado, ele era ao mesmo tempo um conjunto de relações sociais de dominação de classe e um aparelho burocrático aí permeável a algumas demandas, embora de formas particulares diferentes. Tá? Beleza. Então, a gente está falando aí de particularidade. A depender da região do mundo, a gente pode pensar, tá normal, sucesso. A depender da região do mundo, a gente pode pensar em particularidades também. Porque a gente tem regiões do mundo que foram subordinadas a outras regiões. O capitalismo surgiu lá na Europa, surgiu na Inglaterra, e se expandiu a partir daí. E não se expandiu de bonzinho que é, né? Se expandiu através da invasão, da expropriação, da matança, da violência, do estupro, né? Do tráfico de seres humanos. Foi assim que o capitalismo se expandiu. Então, ao se expandir a partir da Inglaterra e a partir da Europa, né? Inclusive, enquanto estava surgindo, né? Ele surge já começando essa expansão, então a invasão, né, europeia às outras regiões do mundo, ela se dá ainda nessa transição para o capitalismo, ela se dá ainda sob a lógica de expansão feudal, né, ela se dá exatamente nessa transição, e com isso ela vai impondo, né, a outras regiões do mundo várias características. Então, tem algumas características que eram específicas num determinado momento da Inglaterra, como, por exemplo, a produção da vida baseada nas mercadorias, que acabam sendo também impostas a outras regiões, né? E, ao mesmo tempo, elas não são só impostas de fora para dentro. Elas vão sendo internalizadas.
e elas vão se transformando. Tá? Então, não é só uma dominação externa, é uma internalização, é uma transformação. E vem dessa internalização, dessa transformação, dessa dinâmica tão diferente, né, algumas das diferenças entre o capitalismo nos países centrais e o capitalismo nos países que a gente chama de dependentes, que, em geral, são todos ex-colônias. São países que foram regiões invadidas e massacradas. Né? A gente pode pensar nas relações de dependência, né? O Rui Mauro Marini, a Vana Gambir, a teoria marxista da dependência, está pensando na dependência especificamente na América Latina. Mas a gente tem algumas afinidades com outros intelectuais que estavam pensando em outras partes do mundo também, né? Então, sei lá, o Samir Amin pensando para a África. Né? A gente poderia pensar na dependência, eu sou partidária disso, né? Na dependência para o conjunto da Ásia, África e América Latina. Né? Dá, inclusive, para a gente pensar em relações de dependência dentro do núcleo central do capitalismo, sei lá, entre Portugal e Alemanha. Mas não é a mesma coisa, né? E aí a gente precisa entender, então, o que define a dependência. E aí, para encerrar essa parte, espero que tenha dado para ir com mais calma agora e para entender melhor. Beleza? Tá. Então, para encerrar essa parte, qual é o objetivo de uma teoria marxista sobre a dependência? É descascar essa cebola, né? É a gente entender essas várias camadas da realidade. Tá? Então, é a gente entender o que de universal existe na reprodução capitalista das nossas regiões, mas o que de particular existe nelas também. O que vai determinar essa particularidade? Tá? Então, o que é inescapável da reprodução capitalista, particularmente nas regiões dependentes? Firmeza? São 3 características, segundo o Rui Mauro Marini, no texto para o primeiro, para a gente ler. E eu acrescentaria 2 que eu acho que dá para depender também da teoria marxista da dependência. Tá? Eu vou escrever aqui no chat, para todo mundo ter direitinho, porque eu não tenho aqui uma lousa. Tá? Mas é a transferência de valor, a superexploração da força de trabalho e a forma particular do ciclo do capital em países dependentes. Partindo aqui para o nosso segundo momento. Tá? O que vai caracterizar, então, a dependência, tá? Enquanto forma particular do desenvolvimento capitalista? São esses 3 elementos que eu falei. Eu vou descrever eles brevemente, porque eu acho que aqui a gente não tem tempo suficiente para esmiuçar um por um. Eu vou falar de maneira muito geral, a largos prazos aqui, tá? A transferência de valor é o seguinte. Vamos supor que tem aqui essa vela na minha casa, tá? Estão vendo essa vela? Beleza. Vamos supor, no caso, essa vela não fui eu que fiz, tá? Mas vamos supor que foi. Tá? Não faço velas, não sei fazer velas, mas vamos supor que eu sei fazer velas e que eu que fiz essa vela. Tá? Agora, vamos supor também que a gente pode pensar até em 2 situações. Uma que eu não sei fazer velas muito bem, outra que eu sou ótima fazendo velas, tá? Mas eu estou fazendo essas velas eu mesma, aqui dentro da minha casa. Eu não estou trabalhando numa fábrica de velas, tá? Não é que eu sou uma operária trabalhadora da indústria de velas e fui eu que fiz essa vela porque eu estou trabalhando lá na indústria de velas. É uma vela artesanal, beleza? Eu fiz aqui dentro da minha casa eu mesma para consumo próprio, tá? Se for comparar com alguém que trabalha, de fato, na indústria de velas, muito provavelmente me deu muito mais trabalho fazer a vela artesanal, uma unidade da vela artesanal, do que para alguém que trabalha na indústria de velas com acesso aí a um maquinário bizarro. Né? Então, vai ter aí na indústria de velas, eu não sei exatamente como funciona uma indústria de velas, tá? Não sei se algum companheiro aí já trabalhou numa indústria de velas, mas eu imagino, né, que você tem, como em qualquer setor, né, qualquer ramo, você tem um sistema fabril, né? Então, com a divisão de tarefas, vai ter ali uma parte, provavelmente, na qual entra a parafina, né? Aí a parafina é tratada, aí a parafina é derretida,
né? Tem um outro setor que faz os pavios, insere os pavios, aí deve ser inserido o pavio dentro da parafina, dela deve ter uns moldes aí, né? Um monte, deve cair parafina ao mesmo tempo, em vários moldes ao mesmo tempo ali, né? Fazendo várias velas. Então, eu, sendo uma trabalhadora da indústria de vela, operando uma máquina aí, de repente eu jogo parafina, né? Em 100 buracos que estão aqui na minha frente, eu faço 100 velas, né? Só com esse trabalhinho aí de apertar o botão para jogar parafina, certo? Então, com uma quantidade de trabalho humano meu, eu estou propiciando a produção de 100 velas. Então, para cada uma dessas velas, tem só um pouquinho do meu trabalho acrescentado, concorda? Enquanto se eu for fazer a vela artesanal em casa, minha gente, eu vou levar horas. Aí vocês suponham que eu estou precisando de grana e eu resolvi fazer as minhas velas para vender. E aí eu chego no mercado, né, e eu quero vender essas velas e eu falo para as pessoas, olha, me dá um trabalhão fazer minha vela. Tá? Essa vela aqui, ela é especial, ela é diferente, porque ela custou muito trabalho. Então, eu quero que você me pague 20 vezes mais por ela. Ela me deu 20 vezes mais trabalho para fazer. Para quem que eu vou conseguir vender essa vela, minha gente? Eu simplesmente não vou vender. Então, a dimensão quantitativa do valor das mercadorias, ela não é uma decisão individual minha. Não é que me deu trabalho fazer, então eu decido quanto a vela custa. Tá? Ela também não corresponde ao trabalho que eu individualmente incorporei aqui na minha vela. Ela é socialmente determinada. Ela é determinada no conjunto de velas existentes. Tá? Se for a mesma mercadoria, né, elas vão concorrer. Então, a minha vela artesanal ela vai concorrer com todas as outras velas industrializadas. E o que vai acontecer é que, mesmo eu tendo incorporado aí 20 vezes mais trabalho, eu vou acabar vendendo por um preço, né, que está ali praticamente igual, né, ou talvez igual ou até abaixo, enfim, mas é um preço que é determinado por uma média social. É a média da quantidade de trabalho humano necessária para fazer essas velas. Tá? Então, se tem 1000 velas que foram produzidas, levando só 10 minutinhos de trabalho cada uma, e tem uma vela que é a minha, que foi produzida levando 1 hora inteira, eu não vou conseguir vender a minha vela por tudo isso. Média, sim, média. Tá? Esse é um grande debate da economia política, se é a média ou se é a moda, não sei se é isso que o companheiro está se referindo. Na minha opinião, média. Tá? A gente pode deixar para as perguntas finais. Enfim, então o valor de troca ele é socialmente determinado, tá? E ele corresponde à média do trabalho necessário, tá? Para a produção dessa mercadoria. Como que eu poderia cobrar mais pela minha vela? Se ela for outra mercadoria, se ela for outro valor de uso. Então, se eu conseguir vender ela enquanto vela artesanal, que é diferente da vela industrial. Tá? Só que daí ela também vai concorrer, provavelmente, com uma indústria que existe de velas artesanais. Que apesar dessas velas não serem exatamente artesanais, elas são feitas com, né, menos pressa, botam um cheirinho ali, ela fica parecendo mais uma vela artesanal, né? E aí a minha vela vai concorrer, não agora com a que é produzida na escala aí 1000 velas por hora, de repente vai concorrer com uma que tem 100 velas sendo produzidas por hora, mas a minha eu levo 1 hora inteira para produzir uma só. Então, mesmo assim, na hora de vender, eu saio perdendo. Tá? Esta é a base da transferência de valor. Então, se vocês pegarem o Dialética da Dependência, que é o texto principal que eu passei aqui de apoio, né? Ele está dividido em algumas sessões, né? Tem uma primeira sessão que não tem título, que é sobre método, que é a introdução. Essa sessão que não tem título, Marina está debatendo tudo que a gente debateu na primeira parte aqui do nosso encontro de hoje. Tá? Empiricismo, essencialismo, tá? E a dependência como um conjunto de determinações concretas que precisa ser compreendido a partir dessa interação entre universal e particular. Então, a parte sobre método. Aí, depois, ele faz 3 partes, que são sobre as 3 determinações principais da dependência. A primeira é sobre transferência de valor, que chama o segredo do intercâmbio desigual. A segunda é sobre a superexploração da força de trabalho. A terceira é sobre o ciclo do capital nos países dependentes. Tá? Então, a gente já está vendo aqui o que seriam os 4 primeiros subitens do texto. Tá? Estamos no segundo.
Nessa parte da transferência de valor, que chama o segredo do intercâmbio desigual, ele está debatendo com uma galera que, na época dele, estava querendo precisamente estudar como que os países dependentes acabavam perdendo nesse mercado mundial de mercadorias, num fenômeno que era reconhecido na época como intercâmbio desigual. E aí o Marini vai problematizar o que é esse intercâmbio desigual e vai dizer que, na verdade, não é um problema do intercâmbio, não é um problema só da esfera de circulação, da troca de mercadorias. É um problema que é determinado na base produtiva. Por quê? Como a gente tem acesso a meios de produção tecnologicamente defasados, né, obsoletos, como a gente tem acesso a meios de produção aí não tão avançados, a gente incorpora mais trabalho quando a gente está produzindo as mercadorias, que é essa história das vendas. Tá? Então, em marxisteza, aí para quem estiver acompanhando, né, a gente tem uma composição orgânica do capital mais baixa. E, portanto, a gente tem uma produtividade mais baixa. Isso faz com que, na hora que a gente vai vender as mercadorias, a gente não consiga se apropriar de todo o trabalho que foi incorporado nelas. Eu produzi a vela, mas eu não vou conseguir vender ela por todo o trabalho que está objetivado especificamente nesta vela individual. Eu vou vender por menos, vou vender, sei lá, vamos supor que viesse até aqui o tanto que eu vou vender. Esse resto vai ser apropriado por quem? Por quem produziu uma vela que custou muito menos e também está vendendo pela média, pelo valor social aqui, tá? No fim, se der tempo, a gente debate a média moda para o mês, tá? Mas, por hora, eu vou passar só para a gente poder seguir aqui na coisa da dependência, tá? Então, esse resto aqui, ele é apropriado como? Né? Ele é apropriado por outros capitalistas que são donos de unidades produtivas com acesso a meios de produção de maior base tecnológica que permitem maior produtividade. Tá? Esse processo é o que Marx chama de mais-valia extraordinária no capital. É a apropriação de mais-valia extraordinária. Por que extraordinária? Porque não é uma mais-valia que foi apropriada diretamente sobre o trabalho desses trabalhadores que você explorou para fazer esta vela. Né? Então, eu sou a capitalista que contratou gente para fazer essa vela artesanal. Só que na hora de vender, eu não consegui me apropriar de todo o valor dela. Vai ser outro capitalista do país central, vamos dizer que seja o Fábio, que vai se apropriar, tá? Desse valor a mais, dessa mais-valia. Ela é extraordinária por quê? Porque o Fábio não explorou diretamente os trabalhadores que eu que contratei. Então, é como se fosse uma mais-valia que ele não estivesse esperando, vamos dizer assim. Não é a mais-valia ordinária do processo de produção ao qual ele está diretamente vinculado enquanto capitalista. Tá? Ela é extraordinária porque ela veio da exploração de outras e outros trabalhadores, de outros trabalhadores, em outra unidade produtiva. Tá? Na relação entre países centrais e dependentes, isso acontece o tempo todo, gente. Tá? Por conta do histórico da colonização, da divisão internacional do trabalho e do salto qualitativo que essa divisão internacional do trabalho deu no fim do século XIX, com a expansão do capitalismo para o mundo inteiro, que é a maturidade do capitalismo, também conhecida como imperialismo. Tá? Então, por que é algo da legalidade específica do capitalismo dependente? Porque é inescapável. Não dá para a gente reproduzir o capitalismo num país dependente sem reproduzir. E aí está para mim, é o principal furo de todos os projetos nacionais de desenvolvimento, todos os PND, todos os programas democráticos populares que a gente quiser pegar. Do ponto de vista econômico, né, qualquer pacto de conciliação de classes, em geral, tem um componente aí que vai mudando, né? Tem gente que acha que vai ser o Estado que vai fazer isso, porque a burguesia nacional não existe ou não quer fazer. Tem gente que acha que vai ser a burguesia nacional mesmo. Vamos nem entrar nesse debate aqui, tá? Mas, de toda maneira, existe uma crença de que seria possível a gente competir com os países centrais no mercado internacional. Gente, por favor. Tá? Por favor. Não é uma questão, repito, às vezes a gente fica perdido na discussão sobre se a burguesia nacional existe ou não, se ela quer ou não desenvolver o país. Tá? Acho que é uma questão muito relevante. Porém, vamos dizer que ela exista e que ela queira, tá bom? Mesmo assim, ela não consegue. Então, pronto, entendeu? Vamos dizer que ela existe e que ela quer, não dá.
Não dá, porque existe um diferencial de produtividade inescapável. Tá? Aí, como que, no Dialética da Dependência, a Marini não trata isso, tá? Como que a teoria marxista da dependência vai tratar isso? Inclusive, eu acho que a contribuição do Marini é a mais interessante. Tem vários textos que eu vou passar depois nessa listinha para o Fábio, que eu acho que são legais de ler. Tá? Mais-valia extraordinária e acumulação de capital, texto fundamental. Tá? Eu, às vezes, troco um pouco as palavras dos títulos, tá? Mas a acumulação capitalista mundial é um texto fundamental também. Enfim, a gente tem essa noção trabalhada em vários textos do Rui Mauro Marini, de que se você... Um texto fundamental para pensar isso é a dialética do desenvolvimento capitalista no Brasil. Fica aqui como dica também. Melhor análise sobre o golpe de 64 que eu já li na minha vida. É fantástico. É maravilhoso esse texto. Tá? Que ele vai debater o quê? Vamos supor que a burguesia nacional ela exista e ela queira ter um projeto desenvolvimentista que vai fazer ela concorrer no mercado internacional com os países centrais. Tá? De onde vem o dinheiro? Porque ela tem uma base produtiva obsoleta. A gente tem menor produtividade aqui. Então, se a gente tiver um projeto realmente que queira ser levado a cabo pela burguesia nacional, essa burguesia nacional precisa ter dinheiro para comprar tecnologia de ponta, concorda? Ou dinheiro para envolver em pesquisa e desenvolver tecnologia de ponta própria. De onde vem esse dinheiro? O dinheiro não dá em árvore, como a gente pensa. Só que existe, né? Então, é por isso que o projeto é inviável, porque teria que vir ou de recursos próprios, e aí, obviamente, a nossa burguesia interna, nacional, como queiramos chamar, ela é muito menor, né? Então, ela nunca vai ter recursos próprios para concorrer com os grandes conglomerados transnacionais. Ou ela precisa pegar dinheiro emprestado, e ela vai estabelecer uma nova forma de transferência de valor. Ou ela precisa produzir alguma coisa para vender no mercado internacional e conseguir dinheiro. Ou seja, ela vai se especializar na exportação de produtos primários para conseguir o dinheiro para a industrialização. E aí a historiografia desenvolvimentista, a historiografia cepalina, a vida inteira na escola, por exemplo, eu aprendi assim, que existe uma contraposição, né, total, antagônica, entre a burguesia primária exportadora e a burguesia industrial. Gente, não é tão antagônica assim, porque o dinheiro da industrial vem da agroexportação, né? Não é só, sei lá, a tese do Fernando Henrique Cardoso, que vai mostrar como os Álvares Penteado, por exemplo, de fazendeiros se tornaram industriais. Não é só algumas famílias específicas, é enquanto fração de classe. Tá? O dinheiro para o início do processo de industrialização no Brasil, ali na década de 30, né? Teve um início anterior no fim do século XIX, que nem sei se dá para a gente chamar exatamente de industrialização, porque foi uma indústria totalmente vinculada à agroexportação, né? Era indústria de tecido para fazer saco de juta para exportar café, né? Então, totalmente vinculada ali no fim do século XIX. No início do século XX, na década de 30, a gente teve o período que a gente conhece como início da substituição de importações, início da industrialização no Brasil. De onde veio esse dinheiro? Da exportação de produtos primários. Então, é um hiato, é uma brecha intransponível. Não dá para concorrer. Tá? Se a gente desenvolve o capitalismo aqui, a gente continua transferindo valor. E quero dizer mais. Grande parte da nossa esquerda acha que a industrialização vai resolver o nosso problema. Não vai. Não vai. Porque a gente se industrializa com base tecnológica obsoleta. Então, nesse item, né, do segredo do intercâmbio desigual, o Marini fala de duas formas de transferência de valor. Tá? Uma é essa que eu falei, que seria a mais-valia extraordinária por diferença de composição orgânica do capital, que se dá dentro, né, enquanto mais-valia extraordinária mesmo, dentro do mesmo ramo, né, enquanto transferência de valor entre ramos diferentes para o diferencial de composição orgânica do capital. Tá? Depois, quem quiser ler aí direitinho, se tiver dúvida, pode mandar. E ele fala também da transferência de valor por poder de monopólio, que é essa que a galera desenvolvimentista adora falar dessa. Que a gente só produz produtos primários, que os países centrais produzem os produtos industriais, então a gente é obrigado a pagar o que eles querem, exato, né? E vender os nossos produtos muito baixo e tal, por um poder de monopólio, né? E aí, se a gente analisa a transferência de valor apenas como isso, um problema de determinação de preço de monopólio, aí a gente vai falar, bom, então,
a resposta é quebrar o monopólio, é se industrializar também que a gente resolve o problema. Só que não, porque existe a outra base da transferência de valor por diferencial de produtividade e composição orgânica de capital. Então, se a gente se industrializar, a gente vai se industrializar com máquina velha, falando em bom português, tá? A gente vai se industrializar com tecnologia obsoleta, porque a gente não tem grana para se industrializar de outra maneira. Inclusive, quero dizer que o Brasil é um dos países mais industrializados do mundo, tá? Que é o outro subitem do texto, né? O novo anel da dependência. Mas o Brasil é um dos países mais industrializados do mundo e a gente se industrializa com tecnologia obsoleta, voltada a alguns ramos. Vamos supor que a gente nem se industrializasse só para o agronegócio. Mesmo assim, tecnologia obsoleta, transferência de valor. Tá? Então, gente, foco na transferência de valor. Tá? Transferência de valor, base fundamental para a gente entender o que é dependência, base fundamental para a gente criticar o desenvolvimentismo. E base fundamental, inclusive, para a gente entender essa materialidade da difusão do desenvolvimentismo, porque quando se enxerga apenas alguns aspectos da transferência de valor, a gente chega em propostas políticas desenvolvimentistas para resolver. Tá? Então, a base da transferência de valor está na produção, nesses dois aspectos que eu falei. E aí, na disputa entre várias frações do capital, a gente tem também transferência de valor, né? O capital comercial, transferência de valor sob a forma de juros, o capital bancário, transferência de valor sob a forma de royalties sobre a propriedade, né? Então, royalties do petróleo, né? Patente de tecnologia industrial, por exemplo, tudo isso também é transferência de valor. Dívida externa, remessa de lucro, é tudo transferência de valor, tá? Mas, normalmente, a gente vê só essas, que é a casca mais externa da cebola. E aí a gente fala, beleza, então vai ser fácil de resolver, né? Vamos botar aí uma burguesia que queira, ou então a classe trabalhadora em associação com a burguesia, vamos parar de fazer remessa de lucro para o exterior, que está tudo resolvido. Não, tá? Porque a gente tem essa base produtiva. Parênteses. Isso é importante, inclusive, para a gente pensar a transição para o socialismo em países dependentes. Esse é o problema de Cuba, minha gente. Esse foi o problema da União Soviética. Tá? Isso será o nosso principal problema enquanto região dependente numa transição para o socialismo. Porque a gente precisa planificar a economia de maneira, né, a principal contradição do socialismo, né, o socialismo também é um modo de produção, também tem suas contradições antagônicas. A principal contradição do socialismo é entre a produção material para satisfazer, né, as necessidades da vida das pessoas e a consciência, né, o desenvolvimento da consciência, a tomada coletiva de consciência, porque quanto mais você aumenta a produtividade, em geral, mais você aliena o trabalho, as trabalhadoras e os trabalhadores, né? Mas ainda mais se a gente parte de uma condição capitalista dependente, é difícil não precisar aumentar a produtividade. Então, isso é uma grande contradição da construção do socialismo. Como que Cuba para de transferir valor para fora, se Cuba precisa comercializar? Só se tiver a Revolução Mundial. Tá? Só se Cuba viver dentro de um campo socialista. E aí, beleza, Cuba não transferia diretamente, mas a União Soviética e o campo socialista transferiam. Então, muito complexo, tá? Muito, muito complexo. Beleza, passando que eu tenho mais meia hora. Segundo eixo, superexploração da força de trabalho. Esse é o mais polêmico. E esse eu acho que é não só o mais polêmico, como é o eixo no qual, em geral, vem as interpretações, no meu entender, que mais correm um risco assim, de ficarem dogmáticas, né? Então, na interpretação da transferência de valor, se corre muito o risco de uma teoria marxista da dependência nacionalista, que é problemão, que acaba caindo de novo no desenvolvimento. E é muito comum, gente, é muito comum entre a gente, né? Que a partir da teoria marxista da dependência, você vai, então, chegar numa concepção de desenvolvimento nacional, minha gente. Não, tá? Não. Na superexploração da força de trabalho, qual é a chave? A chave é a seguinte: só o que existe, enquanto totalidade. Tá? Então, de novo, aqui o grupão. Só o que existe enquanto totalidade. Tá? A gente está analisando alguns aspectos aqui. Então, a gente analisou a transferência de valor. Agora, a gente vai analisar a superexploração da força de trabalho, sei lá. Tá? Mas isso tudo só existe junto. Então, existe um grande debate
sobre se existiria superexploração da força de trabalho nos países centrais ou não. E se, portanto, isso seria uma característica universal de todo o conjunto do modo de produção capitalista, e não só particular dos países dependentes. Para quem estiver nos assistindo e nunca tiver lido Marini, nunca tiver tido contato com a teoria marxista da dependência, como definir a superexploração da força de trabalho? Tá? É a tendência ao pagamento sistemático de salários abaixo do valor da força de trabalho. Beleza? Tem 4 formas disso acontecer, a gente não vai esmiuçá-las agora, mas é isso. Tá? Então, o valor da força de trabalho, a força de trabalho, como eu falei, funciona como qualquer mercadoria, né? Vendi a caneta, agora, quem comprou a caneta vai poder consumir o valor de uso dessa caneta, certo? Vendi a força de trabalho, quem comprou a força de trabalho vai poder consumir o valor de uso da força de trabalho, ou seja, vai ser dono de tudo que eu produzi durante a minha jornada de trabalho. Tá? Por outro lado, na hora que eu vendi a caneta, eu, enquanto vendedora, não estou escolhendo tampouco qual é o valor de troca dela. Porque o valor de troca, como a gente viu com a vela, é socialmente determinado, né? Não é individual. Quando eu estou vendendo minha força de trabalho, eu também não escolho o valor de troca da minha força de trabalho. Ele é socialmente determinado, né? Para quem estiver nos acompanhando aí, como é determinado o valor de troca da força de trabalho, tá? Eu vou falar aqui, porque não vai dar tempo de esmiuçar, tá? Mas ele é a quantidade de trabalho, no sentido abstrato, trabalho geral, né? O dispêndio de energia mesmo, não importa como que você despendeu especificamente essa energia, tá? Mas a quantidade de trabalho que é necessária para produzir tudo aquilo que é socialmente reconhecido na reprodução da própria força de trabalho como mercadoria. Então, um elemento fundamental da determinação do valor da força de trabalho é a luta de classe. E é aquilo que a gente estava debatendo, que mesmo as concessões são conquistas, né? A gente conquista, por exemplo, que uma determinada cesta básica seja reconhecida como necessária para a reprodução da força de trabalho. Tá? A reprodução da força de trabalho, ela pode envolver mercadorias, ela pode envolver direitos, tudo isso é conquistado ao longo da própria luta de classes. Tá? Então, o primeiro elemento que vai determinar o valor da força de trabalho é a luta de classes, porque é a luta de classes que vai determinar qual é a cesta de bens que entra aí nessa composição do valor da força de trabalho, beleza? Segundo elemento é a produtividade nos ramos que produzem estes bens. Então, por exemplo, motor de foguete espacial não é necessário para reproduzir a minha vida como trabalhadora, diretamente, certo? Arroz é. Então, a produtividade do ramo de produção de motor de foguetes não importa na determinação do valor da força de trabalho, né? Mas a produtividade do ramo de produção de arroz importa. Beleza. Existe, então, portanto, uma média socialmente reconhecida do que seria o valor da nossa força de trabalho, como em qualquer mercadoria. Eu já vou problematizar isso, tá? O que a teoria marxista da dependência vai dizer, em especial o Mauro Marini, é que nos países dependentes existe uma tendência estrutural para que a classe trabalhadora receba uma quantidade de dinheiro que fica abaixo do que seria essa média socialmente reconhecida como valor da força de trabalho. Tá? Indícios disso, nossa expectativa de vida, por exemplo. A gente morre mais cedo. Então, isso se reflete, inclusive, na expectativa de vida, porque recebe um dinheiro que não é suficiente para a reprodução das nossas próprias condições de vida, para a reprodução da nossa própria capacidade de trabalhar. Nossa capacidade de trabalhar acaba antes. Tá? Tem muita gente que pega só essa definição, e isso é um grande debate, inclusive, dentro de teóricos da teoria marxista da dependência, vai dizer, bom, esse aviltamento do salário, que é como foi traduzido no Capital, né, esse pagamento de salários abaixo da força de trabalho, existe no capitalismo em geral, ao universal. É universal a todo modo de produção capitalista, rola em todo lugar. Se for lá para a Alemanha, galera, for para os Estados Unidos, né, aí a classe trabalhadora sendo paga abaixo do valor da sua força de trabalho. É cíclico, tem a ver com as crises, né? Então, não é uma especificidade das regiões dependentes. Né? Mas na formulação original do Marini, o que ele está falando não é que não exista nos países centrais, tá?
O que ele está falando é que é uma característica estruturante do capitalismo nos países dependentes em relação com a transferência de valor. E essa relação é bem importante. O que ele está dizendo é basicamente o seguinte, depois vocês vão ler o texto e eu vou passar também outros textos sobre isso para quem quiser se aprofundar, tá? Tanto da controvérsia quanto textos do próprio marido. Ele escreveu 4 textos logo depois de publicar a Dialética da Dependência, que é um pós-fácil, e 3 textos explicando melhor cada um desses eixos aí, que tem a intenção só de desfazer mal-entendidos e de aprofundar aí a concepção dele, tá? Mas o que ele está dizendo é, como a nossa classe dominante, ela não consegue se apropriar de todo o valor que foi produzido aqui, de todo o valor do qual ela gostaria de se apropriar, porque ela está diretamente envolvida na exploração da classe trabalhadora que produziu, por exemplo, essas velas, mas ela não consegue se apropriar de todo o valor que está incorporado aqui. Uma parte é transferida para fora, certo? Aí, a maneira dela de compensar a potencial queda nas taxas de lucro que viria dessa transferência de valor para fora é explorar mais internamente a classe trabalhadora. E isso se reflete nessa tendência estruturante, não cíclica, embora tenha também um movimento cíclico, mas uma tendência estruturante, tá? Da queda dos salários abaixo do valor da força de trabalho, como forma de compensação da transferência de valor, tá? Que é o que o Marini chama de superexploração da força de trabalho. Vou problematizar esse conceito agora. Críticas a essa noção, tá? Essa crítica de que seria igualzinho nos países centrais, nos países dependentes, eu pessoalmente acho uma crítica ruim. Acho uma crítica que deixa de considerar essa relação entre universal e particular, né? Não é porque também existe de outra maneira nos países centrais que não há uma particularidade da forma de existência, né, desse rebaixamento de salários nos países dependentes. Então, eu acho que é uma crítica furada, na minha opinião. Tem uma crítica mais interessante, que é a crítica feita pelo Cláudio Paz, pela Virginia Fontes, que é a seguinte, de que o valor da força de trabalho é socialmente determinado. Então, que não há necessidade de a gente considerar que é o preço que está abaixo do valor. Que, na verdade, aqui o valor da força de trabalho é mais baixo mesmo. Tá? Então, essa é a crítica que eu acho que é mais interessante, porque reconhece que tem uma particularidade, está debatendo se é o valor ou o preço. Na década de 60, 70, houve um grande debate sobre isso. Muitos teóricos debateram isso. Tem um número da Cadernos Passado e Presente que basicamente só debate intercâmbio desigual e salários, que é um número super maneiro, e é um debate muito vigente hoje. Pensando nessa questão da determinação do valor da força de trabalho, eu, Marina, pessoalmente, acho que existiriam ainda outros elementos para a gente considerar, que normalmente não são considerados pela teoria marxista da dependência, embora haja teóricos que estão começando a fazer esse esforço. Por exemplo, a Cris Sabino está fazendo esse esforço de considerar a diferença racial, de considerar a diferença de gênero, né? Então, eu pessoalmente considero que existe uma diferença no valor da força de trabalho de pessoas brancas e pessoas não brancas. Que existe uma diferença no valor da força de trabalho de mulheres e de homens, né? Mulheres e homens, na verdade, Marx debate, né, no Capital, mas raça ele não debate no Capital, embora apareça um pouco em algumas cartas, alguns textos que até foram reunidos agora nessa coletânea que está maravilhosa, gente, sobre a Guerra Civil nos Estados Unidos, foi lançada pela Boitempo. Tem uns textos bem bons. Mas eu acho que existe diferença no valor da força de trabalho aí também, né? Então, se o valor da força de trabalho da população negra já é mais baixo, enquanto valor mesmo, cadê a superexploração da força de trabalho, né? Só para a gente avançar. Eu, pessoalmente, né, individualmente, porque isso é uma polêmica grande, na qual tem muita gente envolvida, eu, pessoalmente, não acho excludente, tá? Eu considero que é possível a gente identificar que aqui nos países dependentes a gente tem um valor da força de trabalho mais baixo, sim, como dizem, por exemplo, Cláudio Paz e Virgínia,
que, além disso, a gente tem diferentes valores no mundo inteiro, né, para parcelas diferenciadas da força de trabalho, segundo raça, gênero, idade, etc., etc., tá? E que, mesmo assim, por cima disso tudo, a gente ainda tem, inclusive, pela racialização das nossas populações, um processo de tendência à superexploração da força de trabalho. Tá? Debatamos. Até aqui fomos? Fechou? Estou terminando, juro. Terceiro elemento. Tá? Terceira determinação. Então, a gente falou da introdução, que foi a parte do método. A gente falou da transferência de valor. A gente falou da superexploração da força de trabalho. E agora a gente vai falar do quarto item do artigo, que é sobre a forma particular do ciclo do capital nos países dependentes. Tá? Para quem está nos acompanhando, assistindo depois, existe uma forma específica da reprodução capitalista que requer que o capitalista, né, enquanto membro da classe capitalista, para continuar sendo capitalista, ele precisa estar envolvido em alguma atividade, né? Ele precisa deter os meios de produção para fazer alguma das atividades necessárias ao ciclo de reprodução do capital em geral. O que é esse ciclo de reprodução do capital em geral? A classe capitalista, enquanto classe, precisa ter dinheiro para comprar os meios de produção, para ser detentora de meios de produção. E ela precisa ter dinheiro para contratar trabalhadores, certo? Para comprar força de trabalho. Porque senão ela não é classe capitalista. A classe capitalista no seu conjunto é isso. Não é uma questão da gente debater moralmente se o capitalista é bonzinho, se o capitalista é malvado, que é outra questão muito presente também no programa democrático popular, muito presente no desenvolvimentismo, a boa burguesia. Né? Não importa se é boa, se é malvada, se... Não. Tá? Não vamos debater aqui na ética religiosa sobre a burguesia, ou sobre... Tá? Não é disso que se trata. A questão é que, tendo ou não as melhores intenções do mundo, este capitalista, para seguir sendo capitalista, precisa explorar outras pessoas. Tá? Então, a classe capitalista, no seu conjunto, precisa ter dinheiro para comprar meios de produção e força de trabalho. Ao comprar meios de produção e força de trabalho, a força de trabalho que ela acaba de comprar por um período, por um número de peças, como a gente viu, passa a ser dela por esse período ou por esse número de peças, e daí ela pode consumir o valor de uso dessa força de trabalho, ou seja, pode colocar esses trabalhadores para produzirem, né, para trabalhar. Estamos falando aqui da esfera produtiva para facilitar, tá? Poderíamos pensar as outras esferas e como se entrelaçam, tá? Com isso, nas várias frações, mas para facilitar, vamos falar aqui da esfera produtiva agora, tá? Então, na hora que a classe trabalhadora trabalha, essa força de trabalho está sendo consumida. E a classe trabalhadora está consumindo também os meios de produção. Ao consumir, por exemplo, eu estou consumindo aqui esse papel como meio de produção para fazer um origami para um retângulo. Quando eu trabalhei para fazer o retângulo, eu estou permitindo que todo o trabalho que estava objetivado, incorporado já nesse papel, se torne trabalho necessário para a produção do retângulo. Porque ele antes existia na forma de papel, agora ele existe na forma de retângulo. Então, o meu trabalho vivo, novo, incorporado agora, que permite que o trabalho velho, morto, antigo, seja transferido para a mercadoria final, certo? Então, na mercadoria final, vai ter uma quantidade de trabalho que já existia antes, que estava aqui sob a forma de outras coisas, por exemplo, o papel, que é trabalho morto, que é transferido para a mercadoria nova. E, ao mesmo tempo, vai ter uma quantidade de trabalho nova, ó, que eu estou aqui, ó, fazendo, tá? Uma quantidade de trabalho vivo a mais, incorporada agora, tá? Uma parte desse trabalho é só equivalente ao que eu mesma vou ganhar em troca da minha força de trabalho, ao meu salário, e outra parte que é mais valia. Tá? Ok. Isto posto, o capitalista, então, compra, tem dinheiro, compra meios de produção, compra força de trabalho, coloca isso para produzir, vai ter mercadorias no final que necessariamente tem um valor a mais incorporado. Tá? Então, essas mercadorias têm mais valor do que existia anteriormente. Então, ele pode vender por mais dinheiro e se apropriar da mais-valia. Essa é a forma básica do ciclo do capital. Vamos analisar isso nos países dependentes, porque estou falando aqui de um capitalismo abstrato, certo? Essa é a forma básica, portanto, se eu for tentando ver quais são... Cadê? Não está dando para ver, né? Não focou.
Aqui está minha bolota, gente. Não está focando a bolota. Tá, mas quais são as determinações mais universais, né, do ciclo do capital no capitalismo? Em qualquer parte do mundo, o ciclo do capital tem que passar por essas etapas. Porque se a classe capitalista não fizer isso no seu conjunto, ela deixa de ser capitalista. Mas como que vai fazer? Vamos pensar nos países dependentes. A gente está falando, a classe capitalista tem que ter dinheiro. Beleza. E a classe capitalista nos países dependentes tem dinheiro? Comparada com a classe capitalista nos países centrais, de onde vem esse dinheiro? Então, se a gente for analisar a forma do ciclo do capital nos países dependentes, o dinheiro inicial não é dinheiro próprio. Se ele é dinheiro próprio, ele vem, por exemplo, da exportação de produtos primários. Tá? Ou então ele é dinheiro que vai vir de empréstimo. Ou então ele é dinheiro que vai vir da desnacionalização das empresas, da privatização, né? Então, desestatização, desnacionalização. Então, de onde vem esse dinheiro inicial? Tá? É um primeiro debate. Tá? De modo que a classe dominante nos países dependentes, ela vai ter um problema já de partida aí no ciclo do capital. Tá? Vai rolar já uma cisão de partida no ciclo do capital, porque ela não vai conseguir dar conta de manter a mesma escala de acumulação que nos países centrais, porque ela não tem acesso à mesma quantidade de dinheiro. Elemento fundamental, que é uma paulada no desenvolvimentismo. É uma paulada no desenvolvimentismo. Segundo elemento fundamental, precisamente por essas determinações, então essa classe dominante, já que ela não conseguiu investir em meios de produção mais avançados tecnologicamente, ela vai arrancar o nosso sangue, aumentando a intensidade e a duração da jornada quanto ela puder. Tem gente que diz que isso significa que o Marini não enxerga a existência de mais-valia relativa nos países dependentes, só enxerga mais-valia absoluta. Minha opinião é que isso não é verdade. Tá? O que ele está falando é apenas que nos países centrais existe uma tendência a uma maior exploração da mais-valia na forma relativa que nos países dependentes. Não é que aqui não existe. Tá? É relativamente. Justamente porque a gente não tem acesso à mesma base tecnológica. Tá? Então, aqui há uma necessidade maior da exploração da forma absoluta da mais-valia do que nos países centrais. Mas também não significa que nos países centrais não tem mais-valia absoluta. Essa compreensão equivocada veio do Fernando Henrique Cardoso, no texto que ele faz de crítica ao Marini, e é reproduzida por todo mundo, inclusive na esquerda. Tem textos do Marini explicando, né? Mas a gente segue reproduzindo. Então, acho que é algo para a gente pensar, tá? Então, um elemento importante do ciclo do capital é que não tem o mesmo dinheiro. Outro elemento importante é que isso vai determinar, então, um acirramento, uma acentuação da tendência à superexploração, em especial através da extração de mais-valia absoluta. Um terceiro elemento é que essa classe dominante muitas vezes não vai dar conta de produzir então, as mesmas coisas que nos países centrais, né? Então, a gente tem uma cisão, uma ruptura entre a esfera da produção e a esfera da circulação nos países dependentes. A gente não produz o que a gente consome. E a gente não consome o que a gente produz. Tá? Então, a gente produz o quê? Soja, carne, né? Que não é consumida aqui. Quem que está podendo comprar carne, minha gente? Né? Para onde vai essa carne? Quem é que come carne neste país? Né? Com um rebanho deste tamanho. Quem é que come carne nesse país? Né? Então, a gente não consome o que a gente produz, a gente não produz o que a gente consome. É uma ruptura, é uma cisão entre produção e circulação. Tá? Aí ele vai falar de uma segunda cisão, que é uma cisão dentro da própria circulação de mercadorias e do consumo, que é uma cisão entre a classe dominante e a classe trabalhadora, em dois tipos de consumo muito diferentes. Então, a gente tem, como a gente não consome o que a gente produz e a gente não produz o que a gente consome, a gente tem produtos de alto luxo, muito, muito, muito luxuosos, que ele chama de bens suntuários, como todos os economistas, tá? É o nome em economista, tá? Produto de luxo, para ser consumido pela classe dominante top. São Paulo já foi, não sei se ainda é, a cidade no mundo que mais consumia helicóptero, né? Onde mais era vendido helicóptero.
Talvez não seja mais a primeira, seja a segunda, a terceira, não sei. Tá? Mas quem que compra um helicóptero, minha gente? A gente não tem dinheiro para comprar carne. Quem que compra um helicóptero, tá? Então, é isso, é uma cisão completa, tá? Entre uma esfera de consumo muito alta e uma esfera de consumo muito baixa de bens de subsistência da classe trabalhadora. E esse próprio ciclo do capital, portanto, vai reproduzindo a ele mesmo. Como no Marx, é muito marxista, Maria. Vai reproduzindo a ele mesmo, porque na medida em que a gente reproduz as nossas vidas condicionado a essas determinações que estão aí colocadas, a gente vai reproduzindo as próprias determinações. Né? Porque quanto mais está separado a esfera de consumo, mais piora a situação da classe trabalhadora, a superexploração, a produtividade e a transferência de valor. Quanto mais piora a transferência de valor, mais piora a superexploração, o consumo. E assim vamos. Né? Então, esse troço aí vai se reproduzindo. Firmeza? Essa é a forma particular do ciclo do capital nos países dependentes. Então, qual é a ideia que eu quero trazer aqui, antes de passar para o nosso momento de apresentar as consequências políticas e fazer o fechamentinho aqui? A ideia central é que a própria dependência, portanto, lembram que eu falei isso no início, a própria dependência é a base material da difusão do desenvolvimento. Tá? Porque essas são as características essenciais da dependência. Ok. O próximo subitem do texto vai tratar do novo anel da dependência, o novo anel da espiral, né? Que ele está tratando do quê? Simplesmente do período de industrialização iniciado aí na década de 50, que seguiu até o início da década de 70, tá? Então, ele está dizendo, olha, até agora a dependência tinha uma dinâmica na qual, basicamente, países dependentes eram primários exportadores e países centrais eram países industrializados, né? Essa divisão é a divisão que a gente vê no Kautsky, é a divisão que a gente vê no Caio Prado, tá? É uma divisão muito comum na nossa história. Tá? Porém, na década de 50, uma parte dos países dependentes se industrializou. Marine não estuda isso profundamente, quem mais estuda isso é a Vânia Bambirra, quando ela faz uma tipologia dos países dependentes, do capitalismo independente latino-americano. É um livro da mesma época, de 72. Esse texto que a gente leu do Marine também é de 72, mesmo tendo sido publicado em 73. Então, mesma época. E eles estão fazendo isso juntos, né? No exílio, no Chile, num centro de estudos que se chamava Centro de Estudos Socioeconômicos do CESO, que tinha sido fundado um tempão antes, foi fundado, se não me engano, em 64, na Universidade do Chile. Saiu recentemente um livro muito bom do Juan Cristóbal Reis e do Rafael Seabra, sobre a história do CESO, é um livraço. E aí, em 66, 67, o CESO começa a receber exilados, refugiados de ditaduras latino-americanas, né? E acaba juntando lá uma massa intelectual muito firmeza, militante. Basicamente, os que a gente conhece aqui da teoria marxista da dependência tinham tido todos associados a Polop no Brasil, né? A Marine já tinha sido presa em 64, a Vânia teve muita proximidade também com as ligas camponesas, mas todos eles tiveram uma ligação aí com a Polop. E em 67, o Teotônio dos Santos, que já era um intelectual famoso, é convidado por indicação do Floresta Fernandes para presidir a direção de pesquisa do CESO, né, como um exilado político no Chile. E ele vai e reorganiza toda essa divisão de pesquisa, e ele reorganiza a divisão de pesquisa com base num documento, que é um documento muito legal de ler também, cujo nome específico eu não lembro, mas é uma coisa do tipo Diretrizes para entender a dependência latino-americana, sei lá, é um programa de pesquisa sobre uma interpretação marxista acerca da dependência latino-americana, porque a dependência é material, e todo mundo sabe que ela está aí. Né? Tinha militar no século XIX criticando a dependência. Tem burguesia industrial criticando a dependência também desde o século XIX. A gente tem o Bolsonaro criticando a dependência, às vezes. Tem várias formas de entender a dependência. E era necessário uma interpretação marxista sobre a dependência. Na minha visão, essa interpretação marxista ela vem em duas ondas. Tem uma primeira onda que vai se dar aí entre a década de 30 e a década de 40, que é até a década de 20, né? Julio Antônio Meia, Caio Prado, Mariátegui, Sérgio Bagu,
né? Então, são essas primeiras interpretações marxistas sobre a especificidade da realidade latino-americana, mas nenhuma delas tinha se debruçado ainda sobre o ciclo do capital mesmo, né? Feito isso a partir da crítica da economia política, para entender ali o miolo da cebola. Nenhuma dessas interpretações tinha feito isso. Né? E aí, na década de 60, em parte por conta do exemplo da Revolução Cubana, que coloca o socialismo na ordem do dia e acaba provocando um debate muito grande, como a gente sabe, dentro dos nossos próprios partidos comunistas, né? Em parte por conta do processo de industrialização, por substituição de importações, que a galera está vendo, olha, esse pacto de classe aqui que a gente está propondo, né? Declaração de março de 58, por exemplo, do PCB. Né? Estamos propondo aqui que precisamos desenvolver o país antes, né? Desenvolver o capitalismo, para daí ter bases para fazer uma revolução socialista, né? Mas estamos aqui, né? Desenvolvendo as forças produtivas, industrializou e quê? Então, tem um esgotamento concreto, prático, né, desse programa. Né? Tem contradições colocadas na prática por esse programa. E tem também este azar, que acaba sendo uma sorte histórica, da gente ter o desdobramento de ditaduras em vários dos nossos países, que acabam levando muitos exilados a se concentrar especificamente no Chile, que tem uma massa crítica, né, que vai propor analisar, então, numa segunda onda, essas determinações da dependência latino-americana a partir da crítica da economia política. Mas é uma onda que eu quero frisar isso muito, porque tem muita gente da TMD, da teoria marxista da dependência, que fala assim, só de Marine, Vânia, Teotônio, né, sei lá, o Caputo, pega só quem é da TMD mesmo, mas não dá para analisar a TMD separado do seu contexto histórico, né? A TMD está no caldo de toda a luta armada da época, está no caldo de toda a guerrilha, a TMD está no caldo da Revolução Cubana, né? A TMD também é Che Guevara, né? O texto do Marini, o desenvolvimento, a dialética do desenvolvimento capitalista no Brasil, né? Ele foi publicado originalmente na Monthly Review, que era uma revista que todo mundo lia, e aí ele é convidado, o Marini, para escrever um artigo para a revista da Tricontinental, a revista da USPAL, que é a mesma revista na qual Che Guevara vai publicar aquele texto famoso, criar 1, 2, 3 Vietnãs, essa é a palavra de ordem. Isso é o mesmo caldo. E o que esses camaradas estavam fazendo, né, era tentar entender a realidade latino-americana tendo a transição para o socialismo como problema e como objetivo. Então, é bem diferente do que faz todo um outro setor que estuda a dependência a partir da teoria burguesa. É uma teoria marxista da dependência mesmo, e é bem diferente da concepção de dependência da CEPAL. Então, como a gente viu, tem 3 elementos estruturantes da dependência que são internos, né? E que, ao mesmo tempo, eles são internos porque eles são particulares, mas eles conformam o sistema mundial de reprodução do capital de maneira universal. O capital não se reproduz internacionalmente sem isso. A gente é parte da reprodução do capital em escala mundial. Né? Então, a dependência não é só uma imposição de fora. Isso é bem importante para a gente analisar também o imperialismo, o debate que o Lenin fez sobre o imperialismo como fase ou como política. O imperialismo não é só uma imposição de fora, então não basta a gente querer politicamente romper com ele para romper, porque ele é a forma particular da própria reprodução capitalista. Para romper com a dependência, para romper com o imperialismo, só rompendo com o capitalismo, só superando o capitalismo. Tá? Então, aí no CESO, a partir desse programa de pesquisa, essa galera começa a desenvolver a teoria marxista da dependência. Esse item do texto, como eu falei para vocês, está analisando especificamente a industrialização, é assim um golpe no desenvolvimentismo enorme, tá? Analisando os limites da industrialização, e essa industrialização ela vai reconfigurar a divisão do trabalho regionalmente. Já existia uma divisão regional do trabalho, mas, como diz a Vânia, nesse período da década de 50 em diante, período de pós-guerra, que é quando o desenvolvimentismo se torna hegemônico, sob a hegemonia dos Estados Unidos, para fazer frente ao campo socialista, que é só pela existência da União Soviética que isso acontece, né? Então, como tem o perigo aí de revoluções socialistas, a burguesia precisa dar os anéis, para não perder os dedos. Né?
Então, nesse período, imaginem vocês que vocês são o gerente de uma companhia transnacional qualquer, sei lá, Volkswagen. Tá? Não vale a pena você fazer uma fábrica da Volkswagen em cada país da América Latina. Não vai dar lucro isso. Então, você tem que escolher alguns, né? Para serem a central dessa exportação de capital. É uma nova forma de exportação de capital. Antes, o capital era exportado como empréstimo, né? Como serviço não fator, tipo ferrovia, eletrificação. Na década de 50, o capital passa a ser exportado na estrutura matriz filial. É diferente, é o próprio capital produtivo que é exportado. Tá? Mas você não vai exportar para todos os países. Então, tem que escolher um país que já tem um nível de industrialização mínimo, que já tem uma classe burguesa minimamente formada, né? Já tem uma indústria de base, que tem uma boa logística, né? Para produzir, por exemplo, sei lá, fusca no Brasil e vender para todos os outros países. Então, a Bolívia não vai se industrializar, o Paraguai não vai se industrializar, porque o Brasil vai. E aí o Brasil passa a ser a sede das filiais, né, que vão exportar a partir do Brasil para outros países. Então, o Brasil, cada vez mais, vai se configurando como essa composição orgânica de capital média, que não é algo próprio, faz parte da divisão mundial do trabalho. Tá? Então, aí, encerrando com os 2 itens que eu falei que eu ia encerrar, um deles é o subimperialismo, tá? Que são consequências políticas dessa análise, que eu acho que são bem importantes para a gente. Uma consequência política é a possibilidade de subimperialismo nas regiões que assumem este papel de potência média, de composição orgânica do capital médio, cooperação antagônica do centro. Tá? E, no meu entender, o Brasil sim é subimperialista, podemos debater depois. Tá? E o outro elemento é a crítica ao desenvolvimentismo. O Marini tem um texto fantástico que ele assina como Agripino Soares Tomás, Souza Tomás, eu acho que eu tenho isso anotado em algum lugar. Agripino Soares Tomás, que é de 58, que é um dos melhores textos que eu já li de crítica à Declaração de Março de 58, por exemplo. É um texto ali do ano. Então, na verdade, a teoria marxista da dependência, ela surge como crítica ao desenvolvimentismo. Porque a partir da necessidade de criticar este projeto, né, essa concepção estratégica e tática no seio da classe trabalhadora, ela passa a ter que entender a base de onde vem isso. Né? Ela passa a ter que entender como criticar o desenvolvimentismo, e por isso ela tem que entender a particularidade da dependência. Ok, então, quero deixar aqui para o debate algumas questões para a gente pensar. Primeiro, controvérsias, perigos e desafios, já falei, né? Acho que podem ser enumerados aí em alguns eixos principais os perigos, né, da TMD hoje em dia, as controvérsias da TMD hoje em dia. Acho que um perigo é o dogmatismo, a gente só substituir uma teoria pretensamente universalizante por outra que também seja dogmática. Um outro perigo é o nacionalismo, por conta dessa base material do desenvolvimentismo na dependência. E acho que um outro perigo importante aí da TMD, que tem a ver com o dogmatismo, é ela não dialogar, muitas vezes, deixa eu ver como que eu vou colocar isso. A TMD, originalmente, ela surge em organizações de militância, ela surge na academia, mas a partir de intelectuais que eram também militantes. Hoje em dia, ela é desenvolvida em grande medida por intelectuais que são só acadêmicos. Isso tem um impacto, né, na teoria marxista da dependência. Porque, muitas vezes, intelectuais que assumem para si a TMD não conhecem outras perspectivas dentro do marxismo e não conseguem fazer esse diálogo e acabam assumindo a TMD só como a TMD. Se a gente fizer uma junção aí, sei lá, de teoria marxista da dependência com marxismo negro, olha a parada que pode surgir, né? Com a teoria da reprodução social feminista, olha a parada que pode surgir. Né? Vai retomar aí a filosofia da praxis, do Marx mesmo, do Sanches Vázquez, do Gramsci, olha a parada que pode surgir. Então, tem um perigo de ficar muito endogenista, né? A TMD muito focada, muito academicista, focada academicamente em vírgulas aí de debate entre os autores, sem abranger o melhor do marxismo, né? Acho que esse é um perigo político que ela corre, mas a maneira de
contribuir para que isso não aconteça, me parece que não é rechaçar a teoria marxista da dependência, muito pelo contrário, é apropriá-la desde a militância, né, para a gente fazer, de fato, esse aporte marxista coletivo, né? E eu acho que ela avançou muito, inclusive, a partir de companheiros acadêmicos que são excelentes, né? Eu também estou na academia, não estou falando que não é possível, estou só falando que é um perigo dela ficar muito aí restrita, né? No momento atual, então, fica para o debate. Acho que esse momento é um momento de ofensiva aberta da classe dominante sobre a classe trabalhadora. Se surgir no debate, a gente conversa mais, tá? Mas queria dizer que, nesse momento, a teoria marxista da dependência é mais atual do que nunca. Porque nessa reconfiguração capitalista que a gente está vivendo, né, eu acho que a gente está vivendo uma reconfiguração do porte, assim, das guerras mundiais, né, na minha avaliação. A gente está vivendo um momento de reconfiguração capitalista que tem por base a reconfiguração das relações de trabalho, o aprofundamento do neoliberalismo como forma de reprodução do capital, enfim, toda uma série de pontos que a gente pode desdobrar se surgir. Mas o que é relevante aqui para o debate que a gente está fazendo hoje é que parte dessa reconfiguração é o aprofundamento da dependência. E se a gente pensar as várias dimensões da crise atual, né, como crise econômica, como crise política, como crise geopolítica, como crise ambiental, como crise de valores da modernidade capitalista, né, aqui para a América Latina isso coloca um desafio particular, porque uma dimensão da crise atual é a disputa entre Estados Unidos e China pela hegemonia. E nós somos a reserva estratégica dos Estados Unidos. Então, minha gente, se a gente não entender as determinações da dependência, a gente vai ficar comendo o próprio rabo eternamente. Tá? Vou deixar os impactos eleitorais disso para depois. É isso. O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Quisera encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber. Se muito vale o já feito, mas vale o que será. Mas vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando que fomos que nós iremos crescer. Nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Alertem todos, alarmas, que o homem que eu era voltou. A tribo toda reunida, assim dividida ao sol. Quando o descanso era luta pelo pão e a aventura sem par. Quando o cansaço era rio e rio qualquer dava pé, e a cabeça rolava num girar
girar de amor. E até mesmo a fé não era cega nem nada, era só nuvem no céu e raiz. Hoje essa vida só cabe na palma da minha paixão. De vera nunca se acabe, abelha fazendo seu mel. Nem vá dormir como pedra e esquecer o que foi feito.